Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Hoje é uma quarta-feira, 27 de dezembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, agora 6h33. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Petrobras anuncia redução de 30 centavos por litro no preço do diesel. Concurso do Conselho Regional de Química tem mais de 200 vagas para Goiás em diferentes áreas e com salário de até R$6 mil. Exportação de milho em dezembro já ultrapassa 5,2 milhões de toneladas. TJ Goiano paga salário líquido acima de R$100 mil a 37 desembargadores. Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus do prefeito de Iporá que tentou matar a ex-mulher. Prazo para inscrição de médio e grande proprietário rural vai até o dia 31. Governo divulga calendário de pagamento do Bolsa Família em 2024. Salário mínimo em 2024 será de R$1.412. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução de 30 centavos por litro no preço do diesel tipo A para as distribuidoras, que passará a ser de R$3,48 por litro, válido a partir de hoje, quarta-feira. Segundo cálculos da companhia, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel que compõe o diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de 26 centavos por litro. Com isso, cada litro vendido na bomba deve custar em média R$3,06 ao consumidor final, segundo o comunicado da empresa. No ano até aqui, o preço do diesel para as distribuidoras acumula uma baixa de R$1,01 por litro, que equivale a cerca de 22,5% de redução. A Petrobras informou ainda que manterá os preços da gasolina e do gás de cozinha inalterados por enquanto. Seis horas e 35 minutos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na terça-feira com o vice-presidente-ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Foram discutidos, segundo Haddad, o preço do diesel e medidas para a indústria. O encontro ocorreu em meio à expectativa de que Haddad anuncie nos próximos dias medidas para a economia. Questionado por jornalista sobre quais seriam essas medidas, o ministro não quis adiantar. Mas disse que as propostas vão passar pela Casa Civil, pela análise do presidente Lula e devem ser apresentadas à população ainda nesse ano. A equipe econômica do governo busca formas de aumentar a arrecadação e assim conseguir zerar o déficit fiscal em 2024, como está previsto no orçamento. Otimismo, o Boletim Focus projeta a inflação de 4,46% em 2023. Os detalhes desse boletim você confere agora com Renê Almeida. Otimista com a economia brasileira. No Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira, os agentes econômicos calculam uma inflação de 4,46% em 2023, menor que há uma semana, quando a previsão era 4,49%. Esta é a terceira semana seguida de queda na expectativa. Para 2024, o mercado financeiro prevê uma inflação de 3,91%, também abaixo dos 3,93% previstos na semana passada. O professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, avalia.
existe um otimismo com relação à inflação, né, que ela vem, desde os últimos boletins, tem apresentado um decréscimo, sobretudo para 2024 também. Isso faz com que a expectativa de que continue dentro do teto da meta, né, isso é importante para a expectativa de mercado. Então, com relação à inflação, mesmo, né, que os números estejam apresentando um certo repique aí, PCA, o próprio IGPM lá da Getúlio Vargas, né, existe uma certa preocupação, sobretudo com a questão do setor de serviços, uma inflação do setor de serviços, mas me parece aí que a perspectiva é continuar em declínio. A inflação e o Boletim Focus reflete isso aí. O Boletim Focus desta semana mantém estável a projeção para o PIB de 2023 em 2,92%, ante os 2,84% da semana passada. Para o dólar, a expectativa é que a moeda norte-americana feche o ano em R$ 4,90. Mas para o economista, o grande destaque é a previsão de 9% para a taxa Selic ao final de 2024, o que pressupõe uma queda otimista de 0,75 ponto percentual em pelo menos uma reunião do Copom no próximo ano. É uma expectativa feita por centenas de escritórios de análise, porque ali não é um escritório só, o que o Banco Central divulga é a mediana. Então isso é importante, sim, porque isso mostra que os agentes econômicos estão de alguma forma otimistas, quando eles apontam para esse crescimento, que é da inflação. Então isso para a economia é muito importante, porque todo o investimento é feito com base nesses números. Então, quando alguém vai tomar uma decisão de investir, ele vai levar em consideração essas perspectivas. E aí o mercado é como se fosse uma bússola, né? César Bergo afirma que a principal preocupação do mercado neste momento são as metas fiscais do governo, que dependem da aprovação de projetos no Congresso que aumentam a arrecadação para serem atingidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. A Polícia Científica descartou que a advogada Amanda Partata tenha usado pesticida para matar o ex-sogro e a mãe dele, mas ainda acredita que as vítimas foram envenenadas. A investigação tenta descobrir que substância teria causado a morte de Leonardo Pereira Alves e Luzia Tereza Alves. De acordo com as investigações, ela teria cometido o crime após se sentir rejeitada com o término do namoro. Em nota, os advogados dela disseram que aguardam o desenrolar das investigações antes de comentarem sobre as acusações. Eles contestam a legalidade da prisão e destacam que Amanda se apresentou voluntariamente à delegacia, entregou documentos e informou a polícia sobre a sua localização e estado de saúde. O médico Leonardo Pereira Alves Filho, ex de Amanda, se pronunciou sobre o caso pela primeira vez. Ao lamentar a morte do pai e da avó, ele disse nunca ter imaginado algo que justificasse tamanha brutalidade. O médico e a irmã dele, Maria Paula, e a mãe dele, Elaine, prestaram depoimento na manhã desta terça-feira. Os depoimentos começaram por volta das 10 da manhã e foram até às 13h50. E o Conselho Regional de Química está com inscrições abertas para um concurso com mais de 100 vagas em Goiânia. Também há oportunidades para Brasília e Palmas. Os cargos são para nível médio e superior. As inscrições foram abertas no dia 27 de novembro e podem ser feitas até o dia 8 de janeiro pelo site do Instituto Quadrix. Para a capital goiana, estão disponíveis 240 vagas para cadastro reserva e 7 vagas para início imediato. A remuneração varia de R$ 2.039,47 até R$ 6.039,76 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além do salário fixo, também será oferecido outros benefícios, como auxílio alimentação de R$ 750, assistência médica, auxílio transporte e folga natalícia. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas que serão realizadas no dia 18 de fevereiro. Serão cobrados conteúdos de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos complementares e específicos. O valor da taxa de inscrição para nível médio é de R$ 58,00 e para o nível superior é de R$ 61,00. Para mais informações sobre o processo seletivo, basta acessar o edital pelo site do Instituto. 6h42 e fundos irão receber destinações do imposto de renda somente por Pix. Vamos conferir os detalhes com a Vivian Maia.
prefeitos, tesoureiros e gestores dos fundos dos direitos da criança e do adolescente e dos fundos dos direitos da pessoa idosa têm até o próximo dia 31 de dezembro para cadastrar uma chave Pix. Ela precisa ser correspondente ao número do CNPJ para recebimento das destinações da declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física em 2024. Este será o único meio de acesso às destinações recebidas a partir do próximo ano. A vinculação da chave Pix ao CNPJ deverá ser feita junto à instituição financeira, que deve ser pública, na qual o fundo mantém conta ativa na data informada. A atualização de dados e informações sobre os fundos ou o cadastramento de novos para recebimento de destinações deve ser feita no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. As destinações aos fundos podem ser feitas todos os anos por meio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. O procedimento é simples e realizado no momento em que a declaração é preenchida. Os recursos doados ficam no próprio Estado e são investidos em ações das entidades da sociedade civil que atuam em benefício desses públicos. Os conselhos definem a aplicação dos recursos e o Ministério Público fiscaliza. Em 2023, dos 246 municípios goianos, 190 estavam aptos a receber doações pelos fundos da criança e do adolescente. De Goiânia, Vivian Maia, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. O Fluminense deu mais um passo na tentativa de contratar Luiz Henrique. Nessa terça-feira, após reunião em Laranjeiras, o tricolor formalizou ao Real Betis uma proposta para ter o atacante por empréstimo de uma temporada. Os espanhóis já estão cientes, mas ainda não responderam à oferta. Neste momento, a negociação está na fase do convencimento. O Betis, a princípio, sinalizou que deseja uma venda, mas o Fluminense, assim como o Flamengo, que também está na disputa, preferem um acordo na forma de empréstimo à vontade do atacante e pode pesar neste ponto. Porém, a decisão final segue sendo do Real Betis, que quer recuperar parte do investimento feito para contratá-lo. Em 2022, Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense por um valor que poderia chegar a 13 milhões de euros, algo em torno de 71,5 milhões de reais na cotação da época. E Eduardo Duran diz que o São Paulo não deu a mínima para garantir a permanência de Caio Paulista, que está prestes agora a assinar com o Palmeiras. O empresário do lateral esquerdo deu a sua versão sobre o imbróglio e declarou que o clube do Morumbi queria comprar Caio por escambo, incluindo valores de outras negociações com o Fluminense, atual detentor dos direitos do atleta. A saída de Caio Paulista gerou um constrangimento no tricolor, já que o clube dava como certa a sua permanência. Ele está emprestado até o dia 31 de dezembro e a diretoria São Paulina deu declarações públicas de que o lateral esquerdo seria comprado. O contrato de empréstimo de Caio entre Fluminense e São Paulo tem uma cláusula de compra de direitos pelos paulistas com um valor fixado de 3 milhões e meio de euros, cerca de 18 milhões e 700 mil reais. O São Paulo tinha a preferência, bastava ao clube depositar o valor estipulado e o acordo seria sacramentado automaticamente, mas isso não foi feito. Além de negociar o parcelamento, o tricolor tentou oferecer débitos de outras transferências para abater o valor, como a ida de Hudson para o Fluminense, de acordo com o Uran. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46 e ao término da quarta semana de dezembro, o Brasil já havia embarcado 5.210.435 toneladas de milho não moído para exportação, de acordo com o reporte da Secretaria de Comércio Exterior. Isso já representa 83,4% do total exportado em dezembro do ano passado. Com isso, a média diária de embarques nesses 16 primeiros dias úteis do mês ficou em 325.652 toneladas, o que na comparação ao mesmo período do ano passado representou uma elevação de 14,7%, com relação a 283.850 do 12º mês de 2022. Em sua última projeção, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, estimou que o Brasil deverá exportar 7,17 milhões de toneladas de milho
ao longo de todo dezembro deste ano, patamar acima da estimativa anterior, que era de 7,14 milhões de toneladas. Sendo assim, o país fecharia o ano de 2023 embarcando um total de 56 milhões e 200 mil toneladas de milho, um recorde ante as 44 milhões e 700 mil registrada ao longo de 2022. Na visão da ANEC, esse crescimento veio com o impulso da demanda da China e de uma safra recorde aqui no Brasil. Em termos financeiros, o Brasil já arrecadou um total de 1 bilhão 213 milhões de dólares neste período, contra 1 bilhão 810 milhões em todo dezembro do ano passado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E o governo federal divulgou nesta terça-feira o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o próximo ano de 2024. A data de pagamento do benefício é definida a partir do último dígito do número de identificação social, o NIS, presente no cartão Bolsa Família dos beneficiários. Os pagamentos são realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, menos em dezembro, quando o depósito é antecipado. No primeiro dia de pagamento, recebem os beneficiários com NIS de final 1 e assim progressivamente até o último dia, quando recebem aqueles com NIS de final 0. A gestão do programa é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e a Caixa Econômica Federal executa os pagamentos. Para receber o Bolsa Família, as informações da família precisam estar atualizadas no Cadastro Único, o CAD Único. A renda per capita da família deve ser de no máximo R$ 218 por mês. E uma nova norma vai permitir a portabilidade gratuita da dívida do cartão de crédito rotativo. A expectativa é de que a medida vigore a partir de julho do ano que vem. Com a portabilidade do crédito rotativo, será possível levar o saldo da dívida do seu cartão de crédito de uma instituição financeira para outra que apresente melhores condições sem custos adicionais. A medida foi aprovada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional na última quinta-feira, através da resolução de número 5.112. A medida é voltada para as pessoas que consideram outras instituições financeiras com propostas de juros ou condições de pagamento mais interessantes. Isso ainda permite a negociação através de contrapropostas com os bancos que atualmente detêm a dívida. Contudo, a portabilidade não se aplica aos casos que prevêem o pagamento da fatura por consignação em folha de pagamento. Mais recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o valor total cobrado nos juros dos cartões de crédito rotativos não poderá exceder o valor da dívida original. A regra valerá para os débitos a partir de 3 de janeiro do próximo ano. E a Petrobras abre concurso público com 6.400 vagas em 7 estados. Os detalhes do edital é com Bruno Moreira. A Petrobras publicou nesta terça-feira um edital para a abertura de concurso com mais de 6.400 vagas e cadastro de reserva. Os salários começam em R$ 5.800. As oportunidades são para quem tem ensino médio e técnico completo, para cargos como enfermagem do trabalho, logística de transportes, química de petróleo, segurança do trabalho, entre outros. O anúncio foi celebrado pelo movimento sindical, como destaca o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. A organização é filiada à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Isso após várias cobranças da FUP para nós termos o suprimento do número de pessoas que saíram ao longo dos últimos 7 anos. Foram vários PIDVs, onde mais de 40 mil pessoas saíram da Petrobras, trazendo insegurança principalmente para as áreas operacionais. Estamos falando das plataformas, estamos falando dos terminais e também das refinarias e outras áreas operacionais em terra e em mar. Mas sabemos também da necessidade de novos editais para a reposição desse efetivo que foi sangrado ao longo dos últimos 7 anos. As oportunidades serão distribuídas em 7 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. O processo seletivo vai avaliar os candidatos em provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. As inscrições têm início nesta quinta-feira, dia 28 de dezembro, por meio do site do Sebrasp.
O prazo termina em 31 de janeiro e as provas serão aplicadas em 24 de março. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05 agora. O reprocessamento da totalização do cargo de deputado estadual de 2022 após a cassação de Fred Rodrigues confirmou Cristóvão Vaz Tomim no cargo. O procedimento aconteceu ontem às 15 horas no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Tomim poderá exercer o mandato após receber o diploma da Justiça Eleitoral. Fred Rodrigues foi cassado de forma unânime pelo Tribunal Superior Eleitoral em plenário virtual há cerca de 2 semanas. Ele foi condenado por causa da prestação de contas às eleições de 2020, quando disputou a Câmara de Goiânia. No pequeno expediente da sessão da Assembleia Legislativa do último dia 19, Fred condenou a cassação. E a Polícia Rodoviária Federal registrou 4 mortes nas rodovias goianas durante o feriado prolongado do Natal. De acordo com a corporação, como a data caiu no domingo em 2022, não houve uma ação como neste ano e não é possível fazer uma comparação. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 31 acidentes de sexta-feira até segunda-feira, além de 26 feridos. Também, conforme a corporação, foram 3.097 pessoas fiscalizadas, sendo 14 detidas e 2.998 veículos verificados. As autuações foram 1.163. Em relação às infrações, foram flagrados 63 condutores embriagados, 81 sem utilizar o cinto de segurança e 22 crianças sem a cadeirinha. Também foram verificados 12 condutores utilizando o celular e 245 ultrapassagens proibidas. E o GOL precisa com urgência de doações do sangue do tipo O negativo. Os detalhes é com Marcelo Tavares. O Banco de Sangue do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, o GOL, precisa com urgência de doações de sangue do tipo O negativo. O estoque desse tipo sanguíneo está crítico e a unidade pede ajuda à população neste fim de ano. Para realizar a doação não é necessário agendamento. O banco de sangue da unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6:30 da noite e aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. Com exceção do dia 1º de janeiro, quando as atividades estarão suspensas. O atendimento volta à normalidade na terça-feira. Vale lembrar que a doação de sangue é um ato de solidariedade que não traz nenhum tipo de risco para quem realiza. A triagem clínica é rigorosa e o candidato só doa se estiver em boas condições de saúde. O material utilizado é descartável e não há risco de contaminação durante o procedimento. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp 62 3270 6661. Repetindo, 62 3270 6661. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08 agora. Após abrir processos disciplinares, a Conmebol puniu o Fluminense por conta de incidentes relatados pelo árbitro Vilmar Roldan e pela equipe de segurança da entidade durante a final da Libertadores, vencida pelo tricolor pelo placar de 2-1 sobre o Boca Juniors no Maracanã. O valor total da multa de $40.904, cerca de R$197 mil. O Fluminense foi enquadrado nos artigos 12.2 do Manual de Clubes, letras A e C, no 19 do Regulamento de Segurança da Conmebol. Também foi denunciado por conta das cadeiras quebradas do Maracanã. O documento traz as seguintes denúncias. O Fluminense poderá se defender das acusações. Caso seja punido, uma multa será aplicada. E o Natal do torcedor do Flamengo teve direito a presentão. Anunciado às 15h40 do sábado, De La Cruz é a principal contratação para o ano que vem. Mas o rubro-negro não irá parar. Marcos Braz e Bruno Sprindel agora concentram suas forças nos nomes de Léo Ortiz e Vinha. E tem os dois jogadores como aliados
para um final feliz. O comando do futebol tem por hábito mostrar aos jogadores os seus respectivos agentes o quanto eles podem crescer com uma transferência para o Flamengo. Incutida na cabeça de seus interlocutores a ideia de que o rubro-negro é o melhor para a sequência da carreira, a diretoria parte para negociar com outros clubes. Léo Ortiz e Vinha querem jogar no Flamengo. O zagueiro do Bragantino entende a ida para o Ninho do Urubu como uma mudança de patamar na carreira. Já foi convocado por Tite nos tempos da seleção brasileira, tornou-se destaque no cenário nacional, mas tem no rubro-negro a oportunidade de recolocar-se na vitrine, potencializar o seu futebol e brigar por títulos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. E médios e grandes produtores rurais que quiserem ter direito aos benefícios da adesão ao programa de regularização ambiental devem se inscrever no Cadastro Ambiental Rural até o dia 31 de dezembro. A lei que institui esse prazo, número 14.595, é de 5 de junho de 2023. No caso de médios e grandes produtores rurais, são aqueles que dispõem de propriedade acima de 4 módulos fiscais. O tamanho do módulo fiscal varia conforme a região do país. Para os pequenos proprietários com imóveis rurais abaixo de 4 módulos fiscais, o prazo limite para inscrição no CAR é 31 de dezembro de 2025. E as exportações de soja em grão do Brasil renderam $1.444 bilhões em dezembro, com 16 dias úteis, com uma média diária de $90.268.000. Isso de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A quantidade total exportada pelo país no período chegou a 2,785 milhões de toneladas, com média diária de 174,74 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em $518,60. Na comparação com dezembro do ano passado, houve uma alta de 65,8% na receita média diária e de 97,8% no volume. Contudo, o preço caiu 16,2%. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12. E atenção, você que é concurseiro, saiba alguns dos principais concursos previstos para 2024 nessa matéria de Rafael Silva. O sonho do cargo público pode estar mais próximo em 2024. Aprovado em 20 certames e professor de concurso, Cláudio Gomes cita alguns exemplos de vagas para tribunais. A gente tem previsão de concurso do Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal de Justiça, alguns tribunais regionais federais, TRF2, segunda região, Rio de Janeiro, provavelmente vai abrir concurso, talvez o TRF da sexta região também. Há expectativa de editais para diversas agências reguladoras do governo federal. Outro certame aguardado para 2024 é o Concurso Nacional Unificado, com mais de 6.500 vagas. Vai ser dividido em várias áreas. Você vai poder escolher, a princípio, uma área só e fazer a prova para concorrer aos órgãos que estão inseridos naquela determinada área. É um concurso que vai ser nacional, ele vai te permitir essa oportunidade, a depender da área, concorrer, fazendo apenas uma prova, concorrer a várias vagas em vários órgãos diferentes. Cláudio Gomes lembra que estudar o quanto antes é importante para o desenvolvimento do candidato. Quanto antes você começar, melhor. Porque o estudo de longo prazo, pré-edital, é a melhor coisa que você pode fazer. No pós-edital é a correria, geralmente você não tem tempo de ver todo o conteúdo, se você estiver começando. Então, o ideal é começar sempre no pré-edital. Eu acho importante destacar, se algum concurso tiver prova discursiva, é importante que o aluno primeiro aprenda as técnicas de redação e de questão discursiva. Em segundo lugar, que é o mais importante, pratique incessantemente. Criar planos de estudo, definir rotinas e focar em uma área específica são outras dicas comuns de aprovados em concursos e de professores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. 7h14, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Já no próximo bloco, TJ Goiás paga salário líquido acima de R$100 mil a 37 desembargadores. E o STF nega habeas corpus do prefeito de Iporá, que tentou matar a ex-mulher. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saiam daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil.
7h21 agora, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, a Justiça Federal em Alagoas negou o pedido de bloqueio de R$1 bilhão das contas da Braskem para garantir indenização por danos morais e materiais, além de benefícios temporários para viabilizar a realocação aos proprietários dos imóveis que foram incluídos nas novas áreas de monitoramento por causa do afundamento do solo. A decisão do juiz André Luiz Maia Tobias Grange, da Terceira Vara Federal, é do último sábado. O pedido havia sido feito em uma ação conjunta pela Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Ao negar o bloqueio, o magistrado afirmou que o bloqueio de valores para garantir o cumprimento da decisão liminar é a medida que deve ser analisada com a devida prudência. O pedido foi feito sob a alegação de que a Braskem não cumpriu a decisão liminar temporária da Justiça Federal que determinou a inclusão dos imóveis da nova área de monitoramento do Programa de Compensação Financeira de Apoio à Realocação. A empresa disse que recorreu dessa decisão. E o Ministério da Educação publicou nesta terça-feira uma portaria para adequar novos cursos de medicina e a ampliação de vagas em cursos já existentes que tenham sido instaurados por decisão judicial aos critérios estabelecidos pelo programa Mais Médicos. Em outubro, o MEC lançou um edital para a abertura de 5.700 novas vagas de medicina no país, em instituições privadas, a partir de exigências do programa federal. Agora, a portaria publicada pelo governo determina que os pedidos de abertura de cursos em judicialização devem atender aos mesmos critérios como o número de leitos na cidade do curso e a demanda por médicos na região. Com a decisão, pedidos judiciais que não tenham passado da fase inicial de documentação ficam automaticamente suspensos. De acordo com o MEC, a pasta vai considerar os pedidos que estiverem em regiões já selecionadas do edital de autorização de novos cursos, publicado em outubro e que já atende aos critérios de necessidade social. O edital determina que a abertura de vagas será autorizada em municípios cuja concentração de médico por 1.000 habitantes seja menor do que 3,73. O número e a média de médico, o número, aliás, é a média dos médicos em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e a meta a ser alcançada pelos municípios brasileiros até 2033. E um novo exame de sangue pode identificar riscos da depressão. Quem traz os detalhes dessa novidade é Renato Martins. Atitude positiva com Renato Martins. Boas notícias para melhorar o seu dia. Em tempos de angústias e depressões de fim de ano, essa notícia é um alento. Cientistas estão desenvolvendo um tipo de exame de sangue que pode revolucionar a maneira como estamos lidando com a depressão severa, identificando sinais e tendências suicidas. Em vez de focar apenas nas manifestações comportamentais, esse novo estudo da Universidade da Califórnia em San Diego se aprofunda no metabolismo celular, buscando pistas dentro das células. Os pesquisadores direcionaram sua atenção para as mitocôndrias, que são usinas de energia dentro das células. Em casos de depressão, elas não funcionam corretamente, afetando diversos processos no organismo. Ao analisar amostras de sangue de 99 pessoas com depressão resistentes a tratamento, que é a forma mais grave do transtorno, os cientistas identificaram 5 substâncias circulantes que indicam mudanças metabólicas em pessoas com ideação suicida. Robert Naviou, coautor do estudo, explica que entre 100 pessoas que não têm depressão ou têm depressão e com tendências suicidas, com esse exame seria possível identificar corretamente entre 85 e 90 delas com alto risco. Essa descoberta não é apenas fundamental para o diagnóstico, mas também amplia o entendimento científico entre as mudanças metabólicas associadas à depressão. Se esse exame de sangue se tornar realidade, além de ajudar no diagnóstico, também vai abrir portas para tratamentos mais eficazes, como a suplementação para compensar deficiências metabólicas. Os autores enfatizam que não há nenhuma solução mágica, mas ajustar o metabolismo, normalizando os níveis de substâncias químicas no corpo, poderia ser uma abordagem para lidar com a depressão e a ideação suicida. Com isso, será possível também controlar os sintomas de muitas doenças que levam à depressão, como o estresse pós-traumático ou a síndrome de fadiga crônica. A conclusão dos pesquisadores é de que se a ciência metabólica puder ser utilizada para identificar as pessoas com risco aumentado de suicídio, poderemos salvar mais vidas. Quer mais boas notícias todos os dias? Acesse redeatitudepositiva.com.br, siga o nosso canal de YouTube e as nossas redes sociais. Boas festas e um feliz 2024. Atitude positiva
com Renato Martins. Boas notícias para melhorar o seu dia. Distribuição, Agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h26. E o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pagou super salários acima de R$100 mil a pelo menos 37 desembargadores no mês de dezembro. O valor é líquido, ou seja, já considera os descontos obrigatórios. Segundo dados oficiais do TJ goiano, o maior salário do período foi R$ 144.106, pago ao desembargador Fernando de Castro Mesquita. Um total de 19 desembargadores teve salário acima de R$ 130 mil. E outros 18 receberam entre 100 e 129 mil. Os salários de funcionários públicos devem observar o teto constitucional que considera o salário dos ministros do STF, fixado atualmente em R$ 41.600. E o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus do prefeito de Iporá, Nassoitã Araújo Leite, que tentou matar a ex-mulher e o namorado dela no dia 18 de novembro, na cidade da região oeste de Goiás. A decisão foi tomada em pleno Natal, na última segunda-feira, pelo ministro e presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Na decisão, Barroso indeferiu o pedido após ressaltar que, sem desmerecer os argumentos, não vê situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Antes, o prefeito teve um pedido de soltura negado pelo Superior Tribunal de Justiça no começo do mês. Além disso, o Tribunal de Justiça de Goiás negou esse mesmo pedido de liberdade no começo do mês de dezembro. Negociação de débitos com a Saneago pode ser feita até o dia 29. Saiba como funciona a negociação com Juliana Carnevale. O programa Sanear foi prorrogado novamente. Devido à grande procura, a ação agora segue até o dia 29 de dezembro. Por meio do programa, a Saneago faz a negociação de débitos voltada para clientes com dívidas em aberto até o ano passado, relacionadas à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Esta é a última chance de aproveitar a negociação com descontos de até 95% sobre os valores de multas, juros e atualização monetária para pagamento à vista, variando conforme a situação do débito. E ainda com desconto de 55% a 80%, conforme a situação do débito e a quantidade de parcelas. O parcelamento pode ser feito em até 60 vezes. Todos os débitos vencidos podem ser negociados. No entanto, esses descontos são concedidos somente até a referência de dezembro de 2022. Se o cliente for o titular atual ou o responsável pelo débito a ser negociado, ele deve procurar o atendimento presencial da Saneago, portando documentos pessoais, entre eles CPF, RG e comprovante de endereço, obrigatoriamente. Caso a conta não tenha registro de titularidade, o interessado deverá apresentar, além dos documentos pessoais, documentos comprobatórios de posse ou propriedade do imóvel, como escritura, termo de posse e recibo ou contrato de compra. As negociações ocorrem nas agências de atendimento da Saneago e nas unidades de VaptVupt, sendo que, neste caso, o agendamento prévio deve ser realizado pelo site vaptvupt.go.gov.br. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h30 agora. Os últimos dias foram das primeiras definições do Inter para a próxima temporada. O Clube Gaúcho concretizou as renovações do técnico Eduardo Cudê e do gerente desportivo Magrão. Assim, a última semana do ano tem tudo para reservar anúncios das primeiras contratações. A negociação com o zagueiro Robert Renan avançou nos últimos dias e tem possibilidade de ser selada nessa semana. O defensor do Zenit deve ser emprestado até o fim de 2024 ao Inter. Fora a dupla, o Inter também tem negociações em andamento com o atacante Rafael Borré, emprestado pelo Werder Bremen e pelo Frankfurt, ambos da Alemanha. No entanto, há questões para acertar ainda no negócio, que se encontra em estágio anterior aos outros dois. Além dele, o volante Jean Lucas dos Santos também é um dos nomes avançados para a temporada. As conversas seguem, mesmo que o Inter também tenha outras opções no mercado para essa posição, como o uruguaio Nandes. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h31. E o mercado físico do boi gordo teve lentidão nesta terça-feira, após o feriado do Natal. Segundo informações da consultoria Safras e Mercado, a tendência é que o mercado siga arrastado nos próximos dias, devido à proximidade do Ano Novo, com pecuaristas ausentes nas negociações e com unidades frigoríficas fora das compras. Em São Paulo e Minas Gerais, houve avanço de preços, com lotes pontuais negociados para o fechamento de programação. De maneira geral, os frigoríficos continuam sinalizando para escalas de abate bem posicionadas, entre 7 e 10 dias. Após a virada do ano, o mercado deve prestar atenção na evolução do atacado, condições das pastagens e fluxo na exportação, é o que disse o analista Alan Maia. Vejam então os preços da arroba no fechamento desta terça-feira. Em São Paulo, giraram em torno de 245 a 250 reais para o boi padrão China. Em Minas Gerais, essa mesma arroba foi comercializada na região do Triângulo Mineiro a 250 até 255 reais. Aqui em Goiás, aqui no sudoeste do estado, entre 235 e 245 reais. No Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Dourados, a arroba foi comercializada a 232 reais. Já no Mato Grosso, em Cáceres, a 208 reais e em Campos de Julho, a 210 reais.